Oi, estamos de volta. Nós vamos trabalhar agora a NBR 6023. Essa norma técnica é bem importante pelo perfil dos nossos trabalhos. Nós precisamos fazer trabalhos científicos e os trabalhos científicos têm esta possibilidade dada ao seu leitor de refazimento do percurso do pesquisador, do articulista, enfim, daquele que escreveu aquele material. Como é que a gente refaz o percurso de um pesquisador? Bom, em primeiro lugar, sabendo qual foi o conjunto de materiais que ele manuseou. Entre esses materiais estão, sim, os doutrinários, o material bibliográfico, e o material documental lato sensu, decisões judiciais, legislação, N outras coisas, tá? Também indica qual foi o percurso, saber quais foram as escolhas metodológicas deste pesquisador ou articulista. Então, essa informação de como fez, né, e de que ingredientes utilizou, é que permite dizer que esse material é científico, porque o próprio material permite a continuidade, né, da espiral de crescimento do conhecimento a partir desta renovação, né, a partir das gerações que vêm e trabalham em cima do que a gente já escreveu. Daí se dizer que essa NBR é relevantíssima, né? E é uma das mais longas e detalhadas da ABNT no tocante aos trabalhos acadêmicos. Não é uma NBR para decorar de maneira nenhuma, é uma NBR para ter impressa do seu lado ou acessível de maneira rápida para você poder consultar. Eu percebi que algumas das consultas que me vieram ao longo dessas semanas eram consultas que estavam diretamente na própria norma técnica. Então, eu tenho certeza que, terminada a disciplina, vocês saberão onde buscar a informação. Independente disso, eu estou sempre à disposição, podem mandar mensagem, tá? Mas eu tenho certeza disso, que vocês conseguirão buscar por si próprios essa informação, porque sabem onde ela está e sabem que a NBR é efetivamente suficiente nesse assunto, né, de referenciar. Bom, em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa esclarecer, assim, para nós mesmos, no contexto daquele trabalho que a gente está fechando, seja uma tese, uma dissertação ou um artigo, de que lista nós estamos falando. E a gente já conversou sobre isso, eu vou reiterar com vocês isso. Se essa lista se chamar referências, ela vai trazer absolutamente todos os ingredientes desse material de vocês, tá? Então, todo o material doutrinário, todo o material documental, dentro do documental, lei, jurisprudência, parecer não sei da onde, instrução não sei o quê, enfim, nota técnica, né? Tudo, tudo. Se referências for assim aberto, é efetivamente uma lista que vai albergar tudo, tá? Tomem cuidado, porque legislação tem o seu jeito de referir, jurisprudência tem o seu jeito de referir, há algumas informações que precisam estar ali, coisas que a ABNT, inclusive no iniciozinho dessa norma, da NBR 6023, conceitua. Ela caracteriza algumas coisas como elementos obrigatórios, também ditos essenciais, e algumas outras coisas como elementos complementares, que não são, assim, imperativos, mas que, uma vez postos pelo autor do material, auxiliam o leitor a achar a fonte, a achar os ingredientes, né, que foram utilizados pelo articulista, pelo pesquisador, tá? Mas então, retornando, a gente tem algumas possibilidades no tocante à lista de materiais do final do nosso trabalho. E ali a gente precisa tomar algumas decisões, se elas já não foram tomadas por nós. Porque se eu estiver falando de artigo científico e se a revista no seu editorial disser que a lista do final do artigo será referências bibliográficas, já está decidido, certo? Se não estiver dito nada, eu preciso tomar alguma decisão, né? E essa decisão implica em definir qual dos três eu vou utilizar: referências bibliográficas ou obras consultadas. Aqui a gente coloca um / bibliografia, tá?
Referências, a gente já disse, engloba tudo. Referências bibliográficas, apenas aquilo de bíblio, livro, doutrina, que foi efetivamente referido ao longo do trabalho. O que foi só consultado e não foi referido não vai nessa lista, tá? E por último, as obras consultadas. E aí também vai tudo, mas tudo que é obra, tudo que é bíblio. O que sai dessa última lista, chamada obras consultadas ou bibliografia, saem os documentos, né? Então, a única lista onde a gente vai ter que colocar documentos é a lista referências, esta aberta, esta ampla. Todas as demais vão me levar a trabalhar e a listar apenas os materiais bibliográficos, certo? Então, preste atenção nisso, essa é a sua primeira escolha, tá? Ao longo da pesquisa, vocês vão lidar com muitos materiais, muitas fontes, né? Então, é importante, se vocês não tiverem condição de ter consigo esse material para depois complementar a tese ou a dissertação, que vocês já vão pré-preenchendo isto no seu próprio material, né? Que quando vocês citarem lá um determinado livro, vocês já coloquem, mesmo que de maneira desorganizada, num balãozinho de comentário, enfim, né? Mas que vocês já coloquem ali pelo menos os elementos essenciais desta referência, tá? Com o tempo, vocês vão pegar o cacoete e já vão saber quais são os elementos essenciais, né? Mas, essencialmente, a gente precisa saber quem é o autor, que livro é este, em que local ele foi editado, qual é a editora, ano, página, né? Essencialmente, em se tratando de livros, fonte clássica, né? A gente vai trabalhar com essa chave, né, de conjugação de elementos obrigatórios nas referências, principalmente as bibliográficas, tá? Lá naquele material dos artigos científicos, naqueles slides, no finalzinho dos slides, eu coloquei algumas chaves básicas de referências. Especialmente vocês têm ali livros, artigos de revista e materiais eletrônicos, especialmente artigos em revistas ou portais eletrônicos, tá? Ali vocês já conseguem se virar. E 90% do material bibliográfico que a gente usa nas teses, dissertações e artigos está por ali, né? Ou num livro, ou num periódico de revista impressa, ou num periódico eletrônico, né? Todos esses dois últimos científicos, obviamente, tá bem? Bom, daí a gente chega, então, à necessidade de formatar esses materiais. Eu vou falar da formatação primeiro e depois vou trabalhar algumas das situações específicas. A formatação segue mais ou menos a mesma regra, seja no artigo, seja nas monografias, onde se englobam TCC, dissertação, tese, etc., né? A diferença é que, nesses últimos, nós deveremos inaugurar uma página nova. No artigo científico, a gente só prossegue, né? Terminou ali a última linha da conclusão, uma linha em branco e já temos o início da listagem dos materiais de referência, tá? Bom, a forma que deve ser emprestada, então, impõe-nos um tamanho de letra, que não varia, artigo ou monografias em geral, a letra é 12. Pouco importa que fonte é esta, se Arial, se Times, se qualquer uma, desde que seja a mesma fonte que vocês usaram ao longo de todo esse trabalho. Vou fazer a ressalva de novo. Em se tratando de artigo, por exemplo, pode ser que a revista exija uma determinada fonte. Em se tratando de TCC, de graduação, a PUC, por exemplo, tem uma normativa só para graduação, onde estão lá indicadas as fontes, né? Então, dependendo do contexto que vocês estejam, é importante saber se existe ou não existe uma norma peculiar que diz qual é a fonte. Se não existir essa norma peculiar, a ABNT também não diz. É uma questão de escolha, tá? Então, façam uma escolha e sigam com ela até o fim, e eu recomendo que seja em todos os pontos do trabalho. No texto, nas citações, na nota de rodapé, lá no final, na capa, né? Que ele siga harmônico em todo o seu conteúdo, né? Página a página, capa a capa, como eu costumo dizer, tá? Então, a fonte é 12, o espaço entre linhas é simples. Isso é bem importante.
vocês vêm trabalhando no texto, conclusão, né? Terminam a última linha e ali vocês estão com fonte 12 e espaço entre linhas de 1,5, né? Quando começam as referências, vocês têm que mudar esse espaço entre linhas e passar a adotar o espaço simples, tá? Se eu adoto o espaço simples e alinho tudo à esquerda, porque agora a regra é essa, antigamente, a partir da segunda linha da referência, a gente fazia um pequeno recuo, né? Começava a partir da terceira letra do sobrenome do autor. Não existe mais isso. Tudo é na margem esquerda, tá? Então, se eu tenho espaço simples e tudo na margem esquerda, puxa, no final essa lista vira um blocão de texto, né? E foi pensando nisso, então, que se estabeleceu que entre um material e outro, ou seja, entre uma referência e outra, se deixará uma linha em espaço simples em branco, certo? Prestem bem atenção nisso. O espaço é simples, mas entre um material e outro haverá uma linha em branco, tá? Destaques, algumas informações da nossa referência precisam ser destacadas. Quando a gente trabalha com referência de livro clássico, por exemplo, né, é o título do livro que vai receber um destaque, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer é definir qual vai ser a opção de vocês com relação ao destaque. Que recurso gráfico vocês vão utilizar para esse destaque do elemento da referência, né, que precisa ser destacado, porque no livro é o título do livro, já no artigo científico é o nome da revista e não o título do artigo científico. Então, prestem atenção, né? Na própria NBR isso consta, no manualzinho digital lá da Biblioteca Central também, tá? Considerações. A BNT não diz qual é o recurso gráfico que vocês têm que usar, se itálico, se sublinhado, se negrito, né? A gente vai deixar de lado esses taxados e essas outras coisas porque atrapalham a leitura. Não dá para a gente ler algo que esteja com o taxado em cima, né? Então, vamos navegar nesses três, itálico, sublinhado e negrito. O itálico, ele tem sido muito atrelado aos estrangeirismos. Então, se essa for a lógica do trabalho de vocês, e eu recomendo que seja, vai ficar muito estranho colocar os destaques na lista de referências em itálico, tá? O sublinhado vai acabar chamando hiperlink à mente, né? E de fato, às vezes, ao longo do trabalho, vai ficar algum hiperlink perdido ali nas notas de rodapé, por exemplo, tá? Então, eu não usaria também o sublinhado. O negrito é o que eu mais enxergo o pessoal utilizando, né? Onde precisa ter este destaque, pessoal. Esse destaque do título, então, nas referências de livros, vai sim lá na lista do final do trabalho, o título em negrito, mas também, se vocês estiverem utilizando o sistema de nota de rodapé para referências, no pé da página, o título também estará em negrito, tá? Então, ele é um espelhamento. A gente vai ter a mesma identidade visual da coisa, né? O livro estará no pé da página com aquelas informações e aquela formatação e mesmas informações na mesma sequência e com a mesma formatação lá na lista de referências. Destacando que isso acontecerá se vocês utilizarem a referência por nota de rodapé, né? Porque vocês podem escolher utilizar o autor data e isso é uma opção de vocês, que no máximo é compartilhada com o professor orientador em se tratando de dissertação e tese, tá bem? Bom, nós agora vamos dar uma olhadinha, então, no manual digital que a biblioteca disponibiliza a vocês. Os técnicos da biblioteca, já referi isso em outra oportunidade, né? Eles têm representação junto à comissão de revisão das normas técnicas para trabalhos acadêmicos, então qualquer novidade vem aqui para o site imediatamente. Vocês, enquanto integrantes da comunidade universitária, são rapidamente informados, né, destas alterações. O local mais atualizado, portanto, para vocês consultarem normas da BNT é o manual digital do site da Biblioteca Central, tá? Não deixem de navegar por ali. Eu quero, então, conversar com vocês, olhando para esse manual, né, e mostrando algumas coisas. Vamos aqui compartilhar a página.
Ok, acho que vocês já estão aí enxergando, né? Nós vamos ter aqui a indicação de que se trata da NBR 6023, né, que é a NBR que rege as referências de um trabalho acadêmico-científico e que ela teve a sua última alteração em novembro de 2018, que foi uma alteração essencialmente de pontuações, tá? E aqui vocês vão enxergar alguma coisa, não é nada substantivo, assim, nada que mereça algum tipo de comentário ou desconto na nota em se tratando, né, de avaliação perante banca. Mas se seguirem por aqui o modelinho exato, vocês estarão sempre, reitero, atualizados, tá? Bom, o sumário nesse manualzinho digital está aqui à esquerda de vocês. Estão vendo aí eu navegando aqui, ó, nessa coluna verde, né? Eu recomendo que vocês olhem por aqui em primeiro lugar, né? Porque eu recebi, por exemplo, uma pergunta sobre como é que se citava uma decisão judicial, né? E aí nós vamos ter, quero ir com vocês lá, aqui, documentos jurídicos, né? Legislação, doutrina, jurisprudência e atos administrativos normativos. Vamos lá ver, jurisprudência. E ele já abre direto aqui, né? Aí diz o que se inclui nesse conceito, vejam, né? Acórdão, interlocutórias, despachos, sentenças, súmulas, etc. Diz quais são os elementos essenciais e aqui vocês têm que ter atenção, porque é isso que vocês têm que anotar no momento que estiverem utilizando essa fonte, né? Esse material. E os elementos complementares que vocês vão colocar se quiserem, né? Pode ser que esse elemento complementar ajude a melhor localizar, né? A achar de maneira mais fácil esse documento, tá? Então, assim, estão navegando? Olhem só, nós temos exemplos trazidos, né, pela biblioteca a partir de coisas muito reais, muito usuais. Vejam a sequência dos itens e vejam a quantidade de informações que a gente tem que colocar quando trabalha com material jurisprudencial. Aqui a gente tem uma decisão em recurso extraordinário, né? Bem aí, certo? Onde é importante destacar o detalhe de que, inclusive, a ementa deve ser transcrita, né? Vejam aqui, ó. Aqui também, nessa de baixo do TJ, né? A ementa transcrita, né? Aqui se utilizou o recurso dos colchetes, eu acho bem inteligente isso, né? Reticências entre colchetes, porque algumas ementas, é por isso que eu estava dando tanta ênfase, têm uma extensão absurda, né? São quase o próprio acórdão. Então, em se tratando disso, cientes de que vocês, ao utilizarem uma lista chamada referências, aquela ampla, precisam colocar todas as informações. Este recurso aqui é bem inteligente e bem coringa, tá? Então, vocês colocam um iniciozinho, a primeira frase, colchetes dizendo que continua, e é isto. No texto de vocês é que vocês vão abrir este acórdão e vão trabalhar os seus detalhes, né? O seu conteúdo efetivamente. Aqui a gente está falando da informação que vai na lista do final do trabalho e, em se tratando de sistema nota de rodapé para referência, no pé da página também, tá? Então, aqui vocês veem também a indicação de súmula, etc. Tá, mas e se eu pegar isso da internet, como é que faz? Continuem olhando. Na sequência, ele vai dizer, olhem aqui, ó, TRF da 4ª região, blá, blá, blá. E aí, o que efetivamente altera aqui e chama atenção é a URL e a data de acesso, né? Vocês enxergam aqui o disponível em, né, e o endereço eletrônico. Testem para ver se esse endereço eletrônico efetivamente funciona depois. Às vezes ele pode estar errado, quebrado, vocês esquecem alguma coisa, ao invés de copiar e colar, vocês digitam, né? E aí, nisso, somos humanos, alguma coisa pode acontecer, certo? E a data em que vocês tiveram acesso a essa informação, né? Anotem bem ali a data que vocês tiveram acesso, porque se foi em 9 de novembro de 2018 e no dia 10 de novembro de 2018 sumiu do site essa informação, bom, né? Vocês tiveram acesso ali e numa, sei lá, numa situação de terem que demonstrar que essa informação efetivamente estava, vocês podem pedir o backup ou, enfim, né, a versão da página até o dia 9 de novembro, data que vocês acessaram, tá?
E aqui, então, a gente tem TRF, tem STJ, né? E assim sucessivamente outros modelos, outras coisas. Aqui vocês veem na sequência, né? Atos administrativos, o que cabe dentro desse conceito de atos administrativos? Aviso, circular, contrato, decreto, deliberação, edital, estatuto, ofício, ordem de serviço, etc, etc, etc. Tá? E é bem importante, muitos de vocês, por exemplo, vão trabalhar em materiais, documentos, né, de direito administrativo, expedidos pela administração pública, e como é que eu faço essa referência? E vocês vão encontrar, né, toda essa indicação, né, começa-se sempre pela unidade desse poder executivo, certo? Ó, se município, município, ok? Se estadual e assim sucessivamente, tá? Muito bem, vou voltar, né? Porque essa foi só uma das dúvidas que alguém me apresentou. Outra pessoa me perguntou sobre materiais divulgados em jornais, periódicos não científicos. É possível eu citar isso na minha dissertação ou na minha tese? É possível. Ela não será uma fonte de referência. Normalmente a gente tem esses materiais indicados nas nossas dissertações e teses para exemplificar algo ou para demonstrar a existência do fato que a gente está dizendo que aconteceu ou que acontece, né, no cotidiano. Não fica só na nossa manifestação, na nossa leitura de realidade. Isso é efetivamente ocorrente, né? Tanto que na Folha de São Paulo, no Valor Econômico, etc, etc. Né? Nesse ponto eu abro um parênteses, porque eu mostrei a vocês pelos canais da Biblioteca Central que vocês têm acesso a uma série de periódicos, né? Via acesso remoto, vocês conseguem ler diariamente e fazer pesquisas, inclusive filtradas e com retrospectiva, né? Olhando para trás dos últimos meses ou anos, sobre os assuntos de vocês. Então, sobre licitações, sobre acordo de leniência, sobre, enfim, vocês colocam ali o argumento e veem quantas vezes na Folha de São Paulo, no último mês, houve algum tipo de matéria envolvendo isso. Ou que matérias, que conteúdos, que fatos, né, foram divulgados, e aí vocês já conseguem, né, trazer esse ponto, né, esse detalhe de realidade para dentro da pesquisa. Como é que eu faço isso? Né? Então, eu vou dar uma olhada por aqui. Tem até como fazer referência de Facebook, olha aí, ó, Twitter, né? Wikipédia, embora, né, a gente não recomende muito, mas enfim. E se foi o orientador que me mandou um e-mail com um conceito maravilhoso que ele criou na hora, tem como referir esse e-mail, né? Podcast e assim por diante. Vamos ver aqui os jornais. Revista, publicação periódica, aqui. Artigo, matéria de jornal em meio eletrônico, né? A gente vai trabalhar fora daquela perspectiva dos periódicos científicos. Aqui o primeiro exemplo já traz o nosso jornal local, né, a Zero Hora. E aqui vocês enxergam, então, essa conjugação de elementos. Os elementos obrigatórios estão todos aqui, né? Então, quem é o autor, tem título isso, o que vai em destaque? Olhem ali o nome do jornal em destaque, não o título do material efetivamente consultado, local, ano, número, né, desse jornal, que página está, que data foi publicado, né? Que data foi acessado por mim. Essas datas podem ser diferentes, obviamente, né? Ainda mais se vocês estiverem fazendo uma pesquisa retrospectiva. A data da publicação poderá ser 2010, como eu estou navegando no banco de dados da Zero Hora, eu tive acesso só hoje, né? No ano de 2020, certo? Então, por aqui vocês têm um pouco mais de informação sobre isso, sobre os jornais, e podem avançar, né, nessa análise. Bom, eu quero voltar com vocês, né, ao nosso sumáriozinho lá, porque vocês poderiam me perguntar o seguinte: prof, eu achei uma tese defendida, sei lá, na USP, em qualquer lugar, na Federal da Bahia, blá, 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 e ela não virou livro, né? Por enquanto ela é só tese. E a minha primeira dúvida é: posso citar
coisas que eu li ali? Pode, claro que pode. Dúvida 2, como é que eu faço a referência se esse material não é livro, se esse material não é artigo, se esse material é um trabalho acadêmico, né? E os trabalhos acadêmicos estão aqui, teses, dissertações, TCC, enfim, né? Especialmente esses que estão circulando em meio eletrônico, né? E é normalmente assim que vocês têm acesso a esse tipo de material, né? Pelo meio eletrônico, pelos bancos de teses e dissertações. Então, aqui, vocês clicando, localizam, né? Olhem aqui o que eu chamo de chave básica, autor, título, subtítulo, ano de depósito, blá, 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 blá. E logo abaixo aqui, vocês têm exemplificações, né? Então, trabalho de conclusão de curso no bacharelado de Engenharia Industrial Mecânica, né? Mestrado em Fisiopatologia Experimental. E assim, né, a gente tem essa condição, sim, de referir estes materiais de pesquisa aos quais a gente acessou. Se vocês recordarem, isso é bem importante, né? Recordem da aula lá de revisão bibliográfica, e o primeiro conjunto de materiais que a autora indica ser oportuno a vocês investigarem está composto por artigos científicos e pesquisas de alto nível dos últimos meses, teses e dissertações, né? Então, como é que eu faço para referir esse material que eu li? Bom, artigos científicos eu sei, eu tenho aqui escancarado na nossa ABNT como fazer, mas eu nunca vi como fazer teses, é só buscar aqui, né? Esse índice do lado esquerdo, dessa coluna verde aqui, vai ajudar muito vocês, muito mesmo. Certo? A gente vai ter todos esses materiais, né, trabalhados de maneira individual, e logo no final, a ABNT, mesmo a norma 6023, vai trabalhar algumas questões de variação dentro de um mesmo tema. Então, o normal é a gente ter um livro com autoria única, né? Mas e se esse livro tiver 2 autores? Como é que eu faço a inclusão desses 2 autores? Como é que é aquela história de ponto, ponto e vírgula? O que vai em letra maiúscula? Então, também, na sequência aqui do nosso manual digital, vocês veem esse item chamado elementos de uma referência, como apresentar, autoria. Bom, e aí a gente vai trabalhar, né? Se o autor é pessoa física, até 3 autores, 4 ou mais, sobrenomes hispânicos que têm uma composição, né, um pouco diferente, responsabilidade pelo conjunto da obra, quando tiver tradutor, revisor, etc., blá, blá, blá. Se esse autor for uma pessoa jurídica, a ONU, a OIT, sei lá, né? Então, nós também vamos ter essa possibilidade, só para vocês enxergarem aqui, né? De referenciação a partir do nome dessa pessoa jurídica, a Agência Nacional de Água, lá, 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 né? Bem nesse modelo, ó, obras de responsabilidade de uma pessoa jurídica ou de mais de uma pessoa jurídica, certo? Ó, pessoa jurídica, quando o autor é uma entidade, tá bom? E assim também, pessoal, a gente pode ter variações em outros dos elementos, especialmente nos essenciais, da norma técnica. Então, aqui vocês veem variações na autoria, variações no título e subtítulo, né? Quando e como a gente informa a edição do material, local, editora, datas, como é que a gente abrevia os meses, que meses a gente pode abreviar, né? E assim sucessivamente outras informações, certo? Aqui então a gente tem as variações nos elementos. Bom, eu quero mostrar para vocês o material que está à sua disposição lá no Moodle, vocês já vão enxergar, que é aquele artigo meu, em coautoria com a mestranda Amália, que foi formatado assim, né, naquele padrão básico para a entrega, como se fosse uma tarefa para fim de disciplina. Na verdade, a gente fez essa formatação básica para depois escolher para qual revista iria enviar, né? Então, deixamos nesse essencial, assim, nessa linha comum. Bom, nessa linha comum, vou partilhar de novo aqui a página. Eu quero ir com vocês até a lista de referências, certo? Para mostrar a vocês, primeiro, que nós fizemos uma opção
referências bibliográficas, né? E a partir daí, só o que foi efetivamente referido estará nessa nossa listagem, né? Então, vocês veem aqui a indicação, vejam que nesta obra eu tenho o livro básico, como eu chamo, livro clássico, e o que está em destaque é o título do livro, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, essa terceira referência aqui tem artigo de revista, artigo de periódico científico. O que vai em destaque? O nome do periódico, certo? E assim vocês vão vendo, né, alguns outros materiais e tendo ali já alguma aplicação prática, né, alguma exemplificação de como fazer, eventualmente, né, alguma referência quando a gente trabalha dentro desse normal, livro, artigo e alguma coisa de internet para a nossa monografia, tá bem? Bom, pessoal, então é isso, né? A nossa NBR 6023 é a que trata das referências. As referências são um ponto muito delicado dos trabalhos acadêmicos, é em volta dela que o fantasma do plágio circula, né? Eu preciso dar forma às citações, mas mais do que isso, eu preciso indicar de onde saiu a informação, né? A ideia. E isso se faz trabalhando com as referências, né? Então, pensem bem nisso, se esforcem, se empenhem, né, por colocar a fonte de tudo que vocês efetivamente manejarem, de tudo que for suporte dos raciocínios, dos argumentos de vocês, tá? Tchau, tchau.